Distribuição Comep. Amsterdã 2000. Pastor Sammy Daguerre. O evangelista é fiel em um mundo hostil. Versão brasileira Dublamix Rio. Good morning. Bom dia. I am very happy to be Estou here muito with you feliz de this estar morning. em Amsterdã. It's a great É um privilege. grande privilégio. I have wonderful Tenho memories lembranças in maravilhosas Amsterdam. daqui. I was invited to Em Amsterdam 1971, fui convidado para uma conferência como esta. At that time, I was Naquela working in the época, hotel eu trabalhava em business, as hotelaria. said. But after hearing Após uma Dr. semana Greg ouvindo o preaching Dr. for Billy 1 Graham week pregar e and apresentar as presenting the necessidades needs do of mundo, Europe and Middle especialmente na Europa e no Oriente Médio, eu fui tocado pelo Senhor e aceitei o desafio de servi-lo quando voltasse ao Líbano. Em 1973, eu me aposentei do trabalho em hotelaria e comecei a implantar igrejas. Éramos 3 pessoas naquele momento. Eu, minha esposa e uma outra pessoa. Pela graça do Senhor, agora temos 6 igrejas no Líbano. 4 em língua árabe para os libaneses, uma para o povo do Sri Lanka, no meu país, e uma para os sudaneses que moram lá. Também temos uma escola bíblica para treinar pessoas no Líbano para que possamos enviá-los por todo o mundo árabe com a mensagem de Jesus Cristo. Pois sabemos que um dia a maioria dos países, principalmente no mundo árabe, não receberá mais missionários de fora. Estamos preparando homens e mulheres no Líbano, que é um país livre, onde o evangelho pode ser pregado para irem para o mundo árabe. Até agora já mandamos missionários para a Costa do Marfim, na África, para trabalhar com os 60 mil libaneses que lá existem, assim como missionários temporários para o Iraque. E tudo isso como resultado de uma conferência como esta aqui em Amsterdã. Eu oro em nome de Jesus para que escutem atentamente a voz do Espírito e obedeçam o que o Senhor lhes disse nessa conferência. Esta é a minha mensagem para vocês, jovens evangelistas. O assunto que me designaram para falar é: o evangelista é fiel em um mundo hostil. Você já ouviu muitos pregadores essa semana. E hoje você vai ouvir outro pregador. No meu coração eu tenho somente um desejo para você hoje. Desejo que o Senhor Jesus pudesse estar aqui hoje em pessoa para nos ensinar sobre este assunto. Não seria maravilhoso? Você não gostaria de ouvir uma mensagem dos lábios do Senhor Jesus? Irmãos e irmãs, esse desejo seria muito difícil de realizar, porque quando o Senhor vier novamente, Ele não virá como um pregador ou mestre, mas virá em grande glória para julgar os vivos e os mortos. Mas deixe-me assegurar-lhes, mesmo que Ele viesse como um pregador, Ele não mudaria uma palavra do que disse antes, porque está escrito em Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Porque Ele é o Senhor e Ele não muda. Sua palavra nunca irá mudar. A passagem que acaba de ser lida por Frank é uma mensagem do Senhor. Uma mensagem dos céus. É uma mensagem dele. É uma mensagem enviada quando já estava sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. É uma mensagem para todos nós. É uma mensagem na qual declara que todo poder no céu e na terra lhe foi outorgado. Em sua mensagem, ele encoraja o anjo da igreja de Esmirna e lhe dá algumas instruções e ordens. Ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos lembrar que somos mordomos dos mistérios de Deus. E um mordomo deve ser fiel em todas as situações da vida, sem exceções. Não há desculpas para a infidelidade. Tenho algumas reflexões que gostaria de compartilhar. A primeira é: encontraremos hostilidade onde quer que levemos Jesus.
In the Gospel of John, chapter 17, Em João 17,14, Jesus orou ao Pai dizendo: Dei-lhes as tuas palavras e o mundo as odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. just as I am not of the world. And Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. De acordo com os ensinamentos do nosso Senhor e da inspiração do Espírito Santo, não há como escapar à perseguição, porque somos odiados pelo mundo. Jesus deixou tão claro. Ele disse que tinha dado a palavra de Deus e que o mundo a havia odiado. Cada um de nós enfrenta diferentes perseguições mentais e físicas. Talvez alguns tenham sofrido perseguições físicas. Talvez outros tenham sofrido perseguições mentais. Mas qual é a nossa responsabilidade? Irmãos e irmãs, ela reside em estarmos preparados para enfrentar a perseguição e preparar os outros para enfrentarem a perseguição. Jesus disse em João: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Nosso problema hoje, quando apresentamos Cristo, apresentamos também um projeto de paz e de estabilidade, de alegria e prosperidade. E quando o novo crente enfrenta a perseguição, ele se choca e pode desistir. É óbvio que em Cristo temos paz, alegria e prosperidade. Mas temos de explicar o tipo de paz, o tipo de alegria e de prosperidade. Para as pessoas que tentamos alcançar, Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nossa paz é em Cristo, nossa vitória é em Cristo, nossa prosperidade é em Cristo. Irmãos e irmãs, eu imploro em nome de Jesus, não apresentem Cristo afastado da cruz, porque não é seguro. Não aceitem as pessoas que vêm a Cristo sem a cruz, pois Cristo disse que se quisessem segui-lo, era preciso carregar a cruz e segui-lo. E carregar a cruz significa negar o eu, significa morrer por si, significa perseguição e sofrimento. Paulo nos disse que foi crucificado por Cristo e não morreu por isso. Pelo contrário, Cristo permaneceu nele. Não apresentem ao povo um Cristo barato nem pobre, pois o Cristo que apresentamos é Deus, o Rei dos Reis, Criador do céu e da terra. Não implorem as pessoas para aceitá-lo. No meu país, eles colocam os tomates na beira da estrada. E quando os tomates estão apodrecendo, os vendedores imploram para que as pessoas os comprem, pois os vendem muito barato. Mas nós não estamos vendendo tomates. Estamos apresentando Cristo, o Senhor da glória, a todas as pessoas. Elevem-no e estarão pregando. Elevem-no em suas vidas. Pois ele mesmo afirmou que quando o elevássemos, ele atrairia todos os homens para si. Deus só atrairá os homens para si quando nós, os pregadores, o elevarmos em nossas vidas, em nossas pregações e em nossas palavras. Jesus deixou muito claro que o mundo nos odiaria. Ele disse em João: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Muitas vezes, nós evangelistas nos afastamos da palavra de Deus por querermos popularidade do mundo. Muitas vezes tentamos novos programas e abreviamos a mensagem, tentando criar uma nova atração em nossa igreja.
Mas não estamos no ramo do entretenimento. Nossa tarefa é apresentar Cristo, o Senhor da Glória. Nossa tarefa é salvar almas do fogo do inferno. Você acredita que sem Cristo não há salvação e que Ele seja o único caminho, a verdade e a vida? E que ninguém poderá chegar ao Pai a não ser através dele? Você acredita que sem a palavra de Deus não há salvação, arrependimento nem reavivamento? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, para a verdade e para o Rei. Então, sem ela não haverá arrependimento, nem salvação, nem reavivamento. Somos odiados pelo mundo não porque não somos do mundo. Se fôssemos do mundo, seríamos amados. Mas estamos no mundo, porém não somos do mundo. Nossos objetivos e nações são diferentes. Fazemos parte da nação divina. Irmãos e irmãs, somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. E o que um estrangeiro espera numa terra estranha? Todos nós sabemos que um estrangeiro numa terra estranha espera enfrentar aflições, perseguição e sofrimento. Todos os profetas e santos que vieram antes de nós confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles sofreram aflições de cruéis escarnecedores, foram apedrejados e foram massacrados pela espada. Está escrito que o mundo não os merece, mas eles permaneceram fiéis à palavra de Deus até o fim, apesar do sofrimento e perseguição. Seja fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Isto me leva ao segundo ponto. A vida reta do evangelista lhe traz respeito no mundo hostil. Novamente eu lhes peço, em nome de Jesus, para ouvirem com atenção, porque esta é a responsabilidade. Se quisermos escapar de alguns dos sofrimentos neste mundo hostil, devemos ter uma vida reta e honesta. Paulo disse em Romanos 13:3, por que os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más? Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. Temos servido em um país árabe por quase 10 anos. O povo daquele país acredita ter sofrido um bocado na mão dos cristãos. Eles veem o mundo ocidental como um país cristão. Eles acusam o Ocidente de matar suas crianças e destruir seus lares e seus futuros. No começo, enfrentamos muitas dificuldades. Eles vigiavam cada passo nosso. Cada passo que dávamos era observado. Após um longo tempo, eles descobriram que nosso único objetivo era mostrar a eles o amor de Cristo. Não tínhamos nenhum objetivo camuflado e nem queríamos ter lucro ou ganho material. Eles passaram a confiar em nós e nos deram permissão para distribuir dezenas de milhares de Novos Testamentos nas ruas das cidades. E distribuímos dezenas de milhares de Novos Testamentos. Para nossa surpresa, por uma solicitação especial do seu presidente, o filme Jesus foi exibido em rede nacional de TV e cerca de 20 milhões de pessoas assistiram. A razão para as dificuldades em proclamar o Evangelho no Oriente Médio não é somente o fanatismo das outras religiões, mas também a vida e o comportamento daqueles que professam ser cristãos. Em vez de ser uma bênção e uma luz para os outros, eles representam maldição. Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2,
Rogo-vos, pois, eu que andeis de modo digno da vocação, com toda a humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Daniel viveu num país cujo sistema era hostil à sua religião e à sua fé. Ele era observado dia e noite por seus inimigos. E porque sua vida era reta, por ser um homem temente a Deus, ainda assim eles não conseguiram encontrar nenhuma falta para ser usada contra ele. Ao final, seus inimigos o atraiçoaram e ele foi atirado no covil dos leões. Mas ele permaneceu fiel até o fim. E qual foi o resultado? Deus entrou em cena enviando um anjo para lacrar a saída da gruta e salvando Daniel. E o rei baixou um decreto dizendo: nenhum outro Deus deve ser adorado exceto o Deus de Daniel. Daniel ficou fiel até o fim. Eu o desafio a ser como Daniel e permanecer firme. Há uma música que diz que devemos ousar ser como Daniel e enfrentar. Daniel é um representante da história, porém, diante de nossos olhos, temos um homem que viveu para Cristo, vivendo uma vida reta e honrada. E sua vida reta tem lhe rendido respeito, dignidade e reverência de todo mundo. A vida do Dr. Billy Graham é um exemplo para cada um de nós. Ele não se envergonha do Evangelho de Cristo nesse mundo moderno. Ele acredita que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação para todos que o praticam. E ele pratica sua crença em um mundo hostil. Ele é fiel ao chamado de Deus, ainda que enfrente a hostilidade. A hostilidade não vem necessariamente das autoridades e governos. Hostilidade pode vir até mesmo de amigos, vizinhos ou membros da família. Não importa de onde vem, o Senhor disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sendo fiel e vivendo uma vida reta, o Dr. Graham manteve a dignidade e integridade do Evangelho de Cristo. Agradecemos ao Dr. Graham, em nome de Jesus, por sua dignidade e por manter a integridade da palavra de Deus. E hoje podemos andar pelo mundo erguendo as mãos por causa de seu exemplo. Agradecemos a Deus por todas as lembranças que nos dá. Brothers and sisters, queridos irmãos, é verdade que todos somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. É verdade que somos odiados pelo mundo. Mas é nossa tarefa e nossa responsabilidade ser a luz desse mundo. Porque Jesus assim o disse. E estamos todos reclamando que o mundo está nas trevas. Mas o que fazer se vemos o mundo caminhando em escuridão? Ao vermos esse mundo obscuro, é hora de parar e nos examinar. Ao vermos o mundo nas trevas, não significa que nossa luz não esteja brilhando. Nossa responsabilidade é viver de maneira reta diante do mundo. Nossa responsabilidade é orar pelo mundo. Devemos orar por aqueles que se opuseram a nós, para que eles possam vir a conhecer Jesus, nosso Senhor, e então encontrar a paz. No Velho Testamento há uma ordem de Deus para o seu povo. Em Jeremias 29:7 nós lemos: e procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Já imaginou ser levado ao cativeiro? Ser um refugiado em outro país? E orar para que aquele país, seus inimigos, tenham paz? Porque se tiver paz, você terá paz. É um mandamento de Deus. Devemos orar pelos povos.
Temos que orar pelo mundo, para que a luz de Cristo possa penetrar em seu coração, para que aceitem Cristo, e então vivamos no mundo de paz. Paulo, no Novo Testamento, nos deu uma ordem semelhante em 1 Timóteo 2:2. Orem pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Irmão e irmãs, se nós como crentes tivermos esse tipo de vida, faremos uma diferença no mundo e na sociedade. Eu convidei um pregador para falar no local onde há 90% de muçulmanos. E 80% dos presentes eram de origem muçulmana. E o pregador falou sobre a vida de Cristo. E o ouvinte disse que não haveria outra religião no Oriente Médio se os cristãos daquele país vivessem aquele tipo de vida. Eu peço para que você caminhe à altura de sua chamada, e temos uma grande chamada. Precisamos hoje viver a verdadeira vida cristã e não apenas falar a respeito dela. Você pode dizer, nós temos orado, temos vivido uma vida santificada e temos mostrado o amor de Cristo, mas eles continuam a nos perseguir, eles ainda se opõem. O que devemos fazer? Isso me leva ao terceiro ponto. Você deve saber que a fidelidade ao Senhor e a seu Evangelho é um requisito divino, apesar da hostilidade. Jesus disse ao anjo da igreja de Esmirna em Apocalipse 2:10, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso o surpreende? Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que pode lutar por nós. Ele sabe que seremos perseguidos, aprisionados, mas não faz nada para impedir. E ao invés disso, Ele nos pede para sermos fiéis até a morte. Irmãos e irmãs, o segredo está na palavra teste. Seremos testados. Ele irá testar sua fé, o tipo de fé que possui. E quando passarmos no teste, receberemos a coroa da vida. Não gostaria de assustá-los, mas gostaria de prepará-los que um dia virá, quando as pessoas irão nos matar e pensar que estarão fazendo isso a serviço do Senhor. Ser fiel até a morte e terás a coroa da vida. Oséias fala que o problema dos habitantes da terra com Deus é sua falta de fidelidade. Ele disse em Oséias 4:1, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. São 3 acusações. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Para ter uma contenda, você precisa ter acusações. Quais são as acusações contra os habitantes da terra? A primeira, não há fidelidade na terra. Hoje em dia, os maridos não são fiéis às suas esposas. As mulheres não são fiéis aos maridos. Os cidadãos não são fiéis a seus países. Não há fidelidade. Pelo amor de Deus, que nunca seja dito que somos infiéis. Jesus disse para sermos fiéis até a morte, e Ele nos daria a coroa da vida. Quando ouvimos falar dos crentes que viveram sob o regime comunista e como eles foram fiéis até a morte, ficamos orgulhosos deles e os reverenciamos.
Temos grande respeito por eles. Que o Espírito do Cristo vivo possa nos ajudar a ser fiéis até a morte e também para recebermos a coroa da vida. Você pode chegar para mim e dizer que tem medo. Perguntar, existe algo que nos ajude a manter a nossa coragem em um mundo hostil? Sim, existe. A única coisa que nos ajuda a manter a nossa coragem é lembrar que Jesus tem toda a autoridade e poder. Sabe o que ele disse? Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, em Mateus 28, 18. Queridos irmãos e irmãs, estamos servindo o Senhor da Glória, Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele saiba. Tenho certeza de que amam seus filhos e de que sua mãe os ama. Mas ela jamais contou seus fios de cabelo. E você jamais contou os fios de cabelo de seus filhos. Mas Ele sabe tudo sobre nós. Temos de lembrar que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Lembre-se que Ele é aquele que escreveu com sua própria mão no muro do palácio do rei e exterminou aquele reino. Lembre-se que Ele é aquele que enviou seu anjo para fechar a boca dos leões para que não machucassem Daniel. Lembre-se que Ele é aquele que andou na fornalha ardente com os 3 jovens hebreus. Lembre-se que Ele é aquele que ordenou a água do Rio Jordão que se erguesse como um muro. Lembre-se que Ele é aquele que ficou em pé em frente à tumba de Lázaro e disse, Lázaro, vem para fora. Lembre-se que Ele é aquele que mandou que a tempestade e o mar se acalmassem. Lembre-se que Ele é Deus. Queridos irmãos, não vale a pena confiar nele? Será que não vale a pena até mesmo morrer por causa dele? Por que temer? Por que tememos a morte? Irmãos e irmãs, a morte não é mais uma inimiga para nós. A morte é o caminho que nos levará à nossa morada eterna. A morte é o canal através do qual veremos Jesus, como está escrito em 2 Coríntios 5:6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Um dia eu estava indo para um estudo bíblico na montanha, numa pequena vila, e para chegar até lá, passei por uma cidade controlada pela milícia Druzes. Dois homens de motocicleta se aproximaram de mim. O que estava atrás apontou uma arma na minha direção e fez sinal para que eu parasse. Eu parei. Ele desceu da moto, sentou ao meu lado com a arma apontando para mim e disse, dirija. Quando nós saímos da estrada principal, eu realmente fiquei com medo. Eles me levaram para um prédio bem longe da cidade. E alguns minutos depois eu estava trancado numa sala. Eles me tiraram tudo que eu tinha. A chave do carro, meu dinheiro, exceto o meu Novo Testamento. Eles fecharam a porta e temi. Eu orei e então abri meu Novo Testamento para ler, mas eu estava tremendo como uma folha. Eu não conseguia ler, por isso comecei a orar de novo. Eu achei que Deus iria me ajudar, mas, para minha surpresa, meu medo só aumentou. Então eu me ajoelhei e realmente derramei meu coração diante do Senhor, confessando que estava com medo. Naquele momento, este verso me veio à mente. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Eu continuei repetindo este verso na minha mente. E meditei a respeito daquele versículo. De repente, eu me senti separado do amor da minha esposa, meus filhos, minha igreja e até mesmo da minha própria vida, querendo apenas ver Jesus.
Naquele momento, a porta se abriu e eles me levaram para um interrogatório, numa sala com 5 ou 6 pessoas. Eu lhes disse que poderiam perguntar qualquer coisa, que eu lhes responderia a respeito de minha igreja, mas sobre qualquer outra coisa, eu não saberia responder. Eles disseram que eu deveria cooperar com eles, e eu afirmei que só sabia sobre a minha igreja, e que o máximo que poderiam fazer era me matar, e que quando fizessem, eu veria Jesus. Eu me sentia como um leão. Certo tempo depois, um cavalheiro entrou na sala. Os homens todos se levantaram e o cumprimentaram. Ele ordenou que eu fosse levado de volta para a sala. Depois de meia hora, um jovem trouxe todos os meus documentos e a chave do carro e uma xícara de café. E eu agradeci pelo café, mas disse que tinha pressa para chegar ao estudo bíblico. E ele disse, você pode ir. Eu agradeci a eles. Prometi voltar para tomar um café com eles na semana seguinte. Na outra semana, voltei com uma Bíblia e uma carta explicando o caminho da salvação para eles. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo disse que desejava ir ter com o Senhor, pois seria bem melhor. Queridos irmãos e irmãs, não tenham medo da morte física. Jesus disse, em Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E quando tememos a Deus, não tememos mais ninguém. Dito isto, quero falar sobre um último ponto que nos ajudará a permanecer fortes em um mundo hostil. O evangelista precisa de sabedoria divina. O evangelista precisa de sabedoria para saber quando falar e quando ficar calado. Está escrito em Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado e é tempo para todo o propósito debaixo do céu. E no outro verso lemos, tempo de estar calado e tempo de falar. Temos de saber quando falar e quando ficar calado. Se falarmos quando for hora de ficar em silêncio, é perigoso. E se ficarmos em silêncio quando for hora de falar, também é perigoso. Precisamos de sabedoria divina. Podem perguntar, como obter a sabedoria? É fácil. Tiago 1,5 diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Ore por sabedoria, peça a Deus por ela. Tenho certeza de que lhe a dará. Mas sabe qual é o nosso problema? Hoje em dia não oramos como devemos orar. Nosso problema hoje é que nós perdemos a maior arma dada à igreja. Hoje em dia perdemos o poder da oração. Nós temos subsidiado a oração. Temos negligenciado essa grande arma que nos foi dada por Deus. Temos negligenciado em favor de novos programas e métodos em busca de um ministério de sucesso. Vocês querem saber o segredo para um ministério de êxito? Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Este livro deve ser aprendido. Temos que aprender tudo o que nele está escrito. Para fazê-lo, e lá está escrito que não devemos parar de orar. Todos os profetas do Velho Testamento e os santos do Novo Testamento triunfaram sobre o mundo através da oração. Elias era um homem como nós, e ele orou para que não chovesse por 3 anos e 6 meses e não choveu. Depois ele orou por chuva, e Deus mandou chuva. Josué orou para que o sol parasse até que eles terminassem a batalha contra seus inimigos. E Deus
respondeu sua oração. E para fazer isso, Deus teve de fazer mudanças no sistema solar. Está escrito em Josué 10:14. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Será que o Deus de Josué se modificou? Será que o Deus de Elias morreu? Não. Mas a pergunta seria: onde estão os Elias de hoje? Eu vos peço em nome de Jesus. Ouçam o que o Espírito está dizendo para as igrejas em Crônicas 2, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos 4 responsabilidades. Temos que ser humildes, temos que orar, temos que buscar a fé no Senhor e temos que sair dos maus caminhos. E então a responsabilidade dele começa. Ele diz que irá atender nossas orações e perdoar nossos pecados, irá sarar nossa terra. Nossa terra no Líbano precisa ser curada. Sua terra precisa ser sarada. As igrejas, o ministério, a personalidade de cada um precisa ser sarada. Deus prometeu sarar nossa terra, ouvir nossas preces e perdoar nossos pecados. Irmãos e irmãs, vamos sair dessa conferência não esquecendo que somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. Vamos voltar dessa conferência lembrando que somos odiados pelo mundo. Vamos voltar dessa conferência lembrando que uma vida reta nos fará com que sejamos respeitados. Vamos sair daqui lembrando que Jesus é que tem poder no céu e na terra. Vamos sair daqui lembrando que o poder do Espírito Santo é nosso quando queremos glorificar Jesus e elevá-lo. Vamos sair daqui armados com o poder da oração. Vamos sair daqui sabendo que o sofrimento de nossos tempos não é nada comparado à glória que será revelada em nós. Vamos sair daqui sabendo que chegará o dia em que o reino da terra será o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sair daqui lembrando que devemos nos ajoelhar e confessar, e que o poder do Espírito Santo é nosso quando honramos a Cristo. Que o Senhor te abençoe ricamente. Amém.